I've never seen anything like this. This is sensational stuff. Para boas malta, vamos falar então do segundo dia de Miami Open. Escolhi aqui alguns jogos para trocar uma opinião com vocês. Vocês também podem escrever nos comentários se concordam ou se não concordam e também partilhar a vossa análise. Antes disso, vamos falar do anúncio do fim de carreira da Ashley Barty. Fez isso através do seu Telegram. Claro que foi uma quarta-feira que acordei em choque depois de saber essa notícia, porque era uma jogadora, é a número 1, 116, 119 semanas como número 1, venceu 3 títulos de Grand Slam, quando parecia que estava tudo encaminhado, ela lança essa bomba. Ninguém estava preparado para ela, mas tem uma razão de ser e é isso que eu quero explicar. Há muitas pessoas que não têm conhecimento ou não a conhecem desde que ela começou a competir ou começou a jogar aos 4 anos. Começou cedo a dar os primeiros passos no ténis. Aos 17 anos, por exemplo, já estava num nível muito acima da média, e sempre foi uma jogadora tímida, uma jogadora que não queria aparecer, e fruto daquilo que é a atividade em si, que exige teres contacto com os espectadores, teres contacto com os jornalistas e por aí fora, ela teve uma depressão, por exemplo, aos 17 anos, na entrada para a fase adulta. Mas não é isso que vamos falar aqui, vamos falar de quem é Ashley Barty e o porquê ter anunciado esta fase, essa desistência, esse fim de carreira. Como sabem, ela venceu 3 títulos de Grand Slam: Wimbledon, Roland Garros e o Australia Open. Australia Open foi o título que fez ela perceber que os resultados não mais importavam, mas o sonho dela sempre foi ganhar o Wimbledon, que conseguiu fazer isso, mas quando conseguiu, sentiu ali sempre uma necessidade, um espaço por preencher, e esse espaço era, lá está, ganhar frente ao seu público na Austrália, que aconteceu este ano. É uma jogadora, lá está, que, como eu tinha dito, começou a jogar aos 4 anos, aos 17 teve uma depressão, e com certeza é preciso ter muita cabeça e coragem, do que muitos campeões recordistas, para tomar uma decisão desta importância. E mais do que títulos, do que dinheiro, do que fama, ela pensou em si, pensou na sua vida, na sua saúde mental, e isso para mim é muito importante e temos que valorizar, temos que aplaudir a Ashley Barty de pé, porque não foi levada pelas suas emoções, não foi levada pelo seu ego, foi levada por aquilo que o seu coração dizia. E acho que isso é uma lição para muitos tenistas que ainda estão no circuito, a pensar quem vai ser o melhor, quem vai ganhar mais, por dinheiro, como temos muitos casos recentes, que nota-se claramente que o foco não é o ténis, mas sim aquilo que o ténis poderá dar. E sinceramente ela nunca se importou com aparências. Sempre o mais importante foi ela, e ela sempre fez o que gostou, porque tinha sonhos, porque queria, como ela disse no anúncio que fez, e subiu a montanha inteira, e agora decidiu claramente parar de subir, porque já atingiu um patamar que para ela é o suficiente. E ela, claramente, ali no anúncio que fez, nota-se claramente que ela não está preocupada com aquilo que vão pensar dela, e as críticas que vai ter. Pensou naquilo que era o melhor para si, e isso é o mais importante. Qualquer profissão requer muito mais que trabalho ou dedicação, requer saúde mental, força física e estar por completo. E aqui essa última parte é muito importante: estar por completo, e não estar por algum gatilho, ou por aquilo que o ténis poderá dar. Simplesmente ela decidiu que para ela era o suficiente, quer se dedicar à sua vida. Provavelmente poderá ter aí pelo meio um casamento que vai ser anunciado nas próximas semanas. Eu acredito que ela poderá ter uma visão diferente, porque também está num relacionamento, e esse relacionamento precisa de tempo e precisa de ser alimentado. E acho que, acima de tudo, ahm, mais do que pensar em dinheiro e em fama, é preciso, lá está, pensar com razão de ser. E o que para alguns só pensam
em dinheiro e fama, essa decisão é louca. Para quem pensa em vida e não em fantasia, estar é sempre melhor que parecer. E sinceramente, Ashley Barty tem que ser aplaudida de pé porque teve coragem, acima de tudo, para anunciar este fim de carreira. E não é a primeira, porque na história lembro-me de uma Justine Henin, por exemplo, que anunciou o fim de carreira aos 26 anos. Uma das jogadoras mais talentosas que vi jogar. Só para ter uma noção, entre 2003 e 2007 venceu 7 títulos do Grand Slam, mais do que, por exemplo, do que qualquer uma das irmãs Williams na mesma janela temporal. Claro que este fim de carreira teve aqui alguma. Foi impulsionado por uma lesão, a primeiro no joelho e depois alguma fadiga em maio, a poucas semanas de defender o título do Roland Garros. Mas temos o Björn Borg também, que aos 26 anos também acabou por decidir que já não dava mais. Temos a Martina Hingis, que nasceu em 1980, ganhou o primeiro título Grand Slam aos 15 anos em Wimbledon, em Paris, e no ano a seguir conquistou sozinho o Australia Open, sendo até hoje a campeã mais nova de sempre do Major, 16 anos e 117 dias, tendo chegado também com essa idade ao topo do ténis. Com 18 anos já tinha 5 títulos Grand Slam no currículo. Isto para ficarmos aqui só pelo circuito, hum, pelos singulares. Lá está, esta é a minha opinião. Acho que mais do que chocado, fico lisonjeado claramente por ter acompanhado essa grande tenista, que é uma grande tenista em todas as suas formas, e termina de pé, termina a mostrar a essência, tudo o que ela tentou passar para o circuito. E acho que deviam olhar mais para ela como um exemplo, e pararem, lá está, de títulos, já quem vai ser o melhor, quem vai ser o pior, e muitas vezes esquece daquilo que é o mais importante, que é viver. Dado aqui a minha opinião sobre esse caso, Ashley Barty, vamos então aqui partir para a seleção de jogos que eu tenho para hoje. Tem vários jogos, desde logo entre a Risk e a Cornet. Eu escolhi esse jogo principalmente porque a odd da Risk é uma odd que se aceita. Basta ver que nos últimos jogos entre as duas, a Risk levou melhor. O último em 2011, em novembro de 2011, em Linz, na Áustria, a Risk ganhou a Cornet por 6-4 e 6-4. No entanto, temos que ver que esta Cornet teve alguns problemas físicos e fez com que ela não apresentasse o seu melhor ténis. A Cornet, que vem de 3 derrotas consecutivas, uma frente a Zabalenka em Doha, frente à Busca em Lyon e outra frente à Kalinskaya ainda no Else. Já a Risk nos torneios americanos tem apenas uma derrota frente à Madison Keys, outra americana. De resto tem aqui 3 vitórias interessantes, uma frente à McNally, outra frente à Muguruza, e mais recentemente, já neste torneio, venceu a Tetchman por 7-6 e 6-3. Aqui é preciso ter atenção porque a Cornetino não jogou, vai entrar fresca contra uma jogadora da casa, que venceu a Tetchman, mas foi preciso 1 hora e 51 minutos, e acho que essa odd poderá ser interessante. No entanto, podemos aqui tentar abordar alguma coisa no over games. Eu diria um over 19,5 em live poderia ser interessante. Mesmo a vitória de Risco, uma boa gestão, poderia ser interessante. No entanto, a Risco também é uma jogadora que, por ter um estilo de jogo mais à procura do erro, tenta arriscar, tenta resolver o jogo e resolver os pontos o mais cedo possível. Poderá ser um modo que a longo prazo pode ter aqui algumas implicações. Eu sinceramente acho que poderá ser um jogo mais equilibrado do que o odds sugere. Aqui o meu conselho não é em termos de aposta, mas é para ficarem atentos, porque pode aqui surgir uma boa oportunidade para se trabalhar. Depois outro jogo que escolhi foi então o Martínez contra o Struff. Escolhi esse jogo principalmente pela odd do Struff. Está uma odd 2,35, uma odd muito alta. Basta ver que nos últimos jogos entre os dois, quem levou a melhor foi o Struff. O Struff venceu o último jogo entre os dois, foi no US Open em 2020, e o Struff ganhou por 3-0. É verdade que o Struff está numa série terrível, já não vence há 7 jogos consecutivos, está a passar por dificuldades. No entanto, temos que ver que esse Martínez é um jogador mais de terra batida, é um jogador que nesta superfície, por ser ligeiramente mais rápida,
Como disse ontem no vídeo da apresentação de Miami, que vocês podem ver aqui no card acima, parece-me que vai ser aqui um jogo mais equilibrado do que essa odd suggere. Acho que é uma odd relativamente baixa para o Pedro Martínez em comparação com a odd do Struff. O modo 1,57 espera-se um jogo muito rápido e um jogo fácil para o Martínez, que de fácil não tem nada. Aqui poderá ser um jogo também para explorar o over 22,5 na perspectiva de ir a 3 sets. O Martínez vem de uma derrota ainda no Elche frente ao Caminória, 6-3, 6-3. Venceu o Sousa, mas foi um jogo onde o Sousa, para quem viu o jogo, teve as suas chances, mas não aproveitou. Aqui acredito sinceramente que vai ser um jogo bem mais complicado do que essa outra sugere. E até tinha aqui um 53, já subiu para 1,60. Por isso, aqui ficaria atento para tentar explorar alguma coisa a favor do Struff, ou então 21 ou 22,5 jogos poderá ser interessante. Passamos então para o próximo jogo, que é a Sasha Novik contra a Kazakhtina. E aqui, por mais que eu goste desta odd da Sasha Novik, acho que é uma odd justa. Acho que não há muito aqui para explorar. E além disso, para mim, o valor está do lado da Kazakhtina, que venceu os últimos 2 jogos frente a esta adversária. O mais recente em São Petersburgo, na Rússia, em março do ano passado. Por isso, aqui acho que vai ser um jogo também muito semelhante a este, 2-1 para uma ou para outra jogadora, o que aqui poderia valer a pena um 21,5 e provavelmente vitória da Kazakhtina em termos de valor, mas lá está, é preciso ver que a Kazakhtina, por exemplo, ainda no se perdeu contra a Quebra e foi um jogo que foi 6-2, 6-1. É preciso ver, lá está, como é que a Kazakhtina vai abordar esse jogo, como é que vai estar fisicamente e principalmente emocionalmente, mas parece-me que poderá ser aqui um jogo, como as odds dizem, equilibrado. No entanto, a longo prazo, parece-me que a odd da Kazakhtina seja a odd que tem maior valor. Partindo aqui por um jogo que poderá ser perigoso, mas ao mesmo tempo apaixonante, será o jogo entre Musetti e Pupirin. O mercado está a cotar claramente o Musetti com modo 1,60. Até acabo por concordar, o Musetti é um jogador muito talentoso, teve aquele problema, como já falamos noutras ocasiões, desde o Roland Garros, quando teve 2 sets acima, perante o Djokovic, a partir daí a sua vida desabou, perdeu claramente perdeu o controle da sua vida, dos seus relacionamentos, mas parece que aos poucos e poucos está a voltar a um bom registro. Basta ver que em Dubai, por exemplo, perdeu contra o Novak Djokovic por 6-3, 6-3, mas foi, por exemplo, nos 16 aves. Depois aqui em Roterdão foi uma boa campanha, perdeu nos quartos de final frente ao Leca, mas nesse torneio superou jogadores como o Gurkas, como o Yemer, e parece-me que vai ser aqui um jogo muito interessante. E acho que a backhand é uma mão do Musetti numa superfície que a bola anda e não anda pouco. Parece-me claramente que o Musetti aqui seja o vencedor, e até poderia dizer que parece-me que poderá ser um jogo para um 2-0 para o Musetti. Seria aqui a minha aposta mais ousada, mas para aquilo que têm sido os jogos entre os dois jogadores, para aquilo que é a diferença de qualidade entre os dois jogadores, parece-me ser interessante. E outro ponto que me leva a apostar nisso é que a semana passada ahm, jogaram em Phoenix, nos Estados Unidos. A diferença foi que este torneio é um torneio que, pronto, é mais em termos de preparação para, para este do que outra coisa. Estamos a falar num torneio nos Estados Unidos, em Phoenix, e o Musetti ganhou por 6-2, 6-2 em pouco mais de uma hora. Por isso, parece-me aqui claramente um jogo para um 2-0 e vitória do Musetti. E dizer que nesta altura, nesse jogo em Phoenix, a odd do Musetti estava 1,83, neste momento está 1,60. Eu até concordo mais com esta odd do que com a odd 1,60. Por isso, eu até, se o Musetti entrar bem, se não mostrar problemas no seu jogo de serviço e pontuar no jogo do adversário, parece-me que o 2-0 será uma boa opção para hoje. Depois temos aqui um jogo de Tsonga
contra o Thompson. Eu escolhi esse jogo principalmente pelo odd do Tsonga. Acho que é uma odd relativamente alta, 2,50 praticamente. Acho que vai ser um jogo onde o Tsonga vai dar tudo. É verdade que o Tsonga teve muitas lesões, mas é sempre um jogador difícil de se bater. Basta ver que nos últimos jogos do Tsonga, mesmo contra o Sifilin, no torneio do Pau em França, foi 6-4, 7-6. O último jogo contra o Gelassim ele perdeu, mas foi 7-6, 6-2. É sempre um jogador que, se estiver bem fisicamente, vai dar muita luta. E o que parece-me que aqui o handicap mais 1,5 para o Tsonga poderia ser interessante se tivesse um modo de um 70. Como não está, é um jogo para ir ao vivo, mas o valor aqui está do lado do Tsonga e não no lado do Thompson, que está com modo baixa, a meu ver. Temos aqui o jogo que não podia deixar de estar na minha lista. Camila Giorgi contra Bronzetti. Escolhi esse jogo porque é uma jogadora que eu conheço muito. A Garcia está a passar por uma dificuldade, por dificuldades. Basta ver que nos últimos 4 jogos não venceu nenhum. Perdeu contra a Ashley Barty no Australia Open, perdeu contra a Alexandrova, perdeu contra a Kvitova e perdeu contra a Carolina Garcia. Principalmente esse jogo contra a Carolina Garcia. A Camila de Jorge teve a vencer por 3-1 e acabou mesmo por ganhar em 7-5. No segundo set, as coisas não correram bem para o lado da jogadora italiana, que começou muito bem, teve algumas oportunidades de se impor, mas depois, ali no nono jogo, acabou por fraquejar mais um pouco em termos de serviço. E depois do segundo set, foi uma razia completa, 6-0 da Carolina Garcia, uma Camila de Jorge que, em termos emocionais, as emoções estão muito ao flor da pele. E acho que esta odd é uma odd muito perigosa para apostar a favor da Camila. Acho que sim, ela é favorita. No entanto, estamos a falar aqui entre um duelo de italianas. A Bronzetti é uma jogadora muito talentosa também. Acho que poderá ser um jogo aqui para explorar mais ao vivo, mas ficaria atento claramente a esta odd da Bronzetti, principalmente por esse momento mais atípico da carreira da Camila de Giorgi. Depois seguimos então para o jogo entre a Sorripo Storm e a Canepi. A Sorripo Storm, que, por exemplo, no ano passado chegou a uma fase mais adiantada num torneio, quartos de final, penso eu. Uma Canepi que parece-me que estará a dar as últimas. E aqui parece-me claramente que a Sorripo Storm tem mais capacidade, na minha opinião, para vencer este jogo. A Canepi já fez um jogo contra a Zaneska, beneficiou da desistência, venceu 6-2 e depois a Zaneska desistiu. Mas a Sorripo Storm perdeu ainda no Wells contra Palabadosa, que defendia o título, por 7-6, 6-1. No entanto, basta ver que aquele primeiro set foi um terror, houve 6 quebras de serviço e ainda foi a tie-break, por isso foi um jogo que podia ter caído para qualquer lado. A Sorripo Storm é uma jogadora muito experiente, uma jogadora de terra batida, uma jogadora que sabe se defender muito bem. Eu acho que pelo momento das duas jogadoras, para mim esta odd da Sorribes Torno para mim tem muito valor. Eu até diria que o Sorribes Torno poderá vencer o primeiro set, também seria aqui uma boa opção. Normalmente a Sorribes Torno entra melhor. A Canépio já é uma jogadora que precisa aquecer, é tipo como um clássico, demora a aquecer, mas depois quando aquece é uma jogadora perigosa. Mas parece-me que a Sorribes Torno vai tentar entrar no jogo do adversário o mais cedo possível e tentar aqui depois ganhar algum conforto para gerir o jogo. Temos aqui a Raducanu contra a Siniakova. Esse jogo escolhi porque a Raducanu está a subir lentamente, depois daquele problema com treinadores, quem é o treinador que vai ser bom ou não vai, e a importância do treinador é extremamente importante. Treinadores de ponta é muito importante, principalmente no crescimento de uma jogadora. A crescer com o treinador, a perceber as limitações da sua jogadora e por aí fora, e ter ali um bom relacionamento é extremamente importante. E além disso, a Raducanu também acabou por assinar recentemente com a Porsche, um novo patrocinador dela, e parece aqui que há uma mudança claramente naquilo que poderá ser a vida dela aqui para a frente. No entanto, joga contra o Mesniakov, uma jogadora perigosa, uma jogadora que
que vai tentar fazer a vida negra. Já tem um jogo contra a Marino. É verdade que a Marino é uma jogadora experiente, mas mesmo assim, aquele primeiro set, ela entrou muito nervosa, a cometer muitos erros, mas depois conseguiu reduzir através de respiração os ritmos cardíacos, a ficar mais focada naquilo que era o mais importante, a jogar mais naquilo que era a jogar no erro da adversária e depois lá está, conseguiu ganhar por 6-2 e 6-1 o segundo e terceiro set. A Raducanu já não joga desde Indian Wells, onde perdeu contra a Martic por 2-1. Vamos ver como é que ela vai gerir bem esta derrota. Por nunca terem jogado, e como já expliquei, há sempre aqui um período de adaptação ao jogo da adversária. Parece-me aqui que vai ser um jogo ah, onde esta odd aqui da Sinacol poderá ter algum valor, ou então explorar uma coisa em live poderá ser o mais indicado. Depois partimos do Giron contra o Fuksevich. Giron que está a jogar em casa. No entanto, o favoritismo está do lado do jogador húngaro. Por aquilo que tem feito esta temporada. O Giron perdeu ainda no Elche contra o Musetti. Já em Acapulco tinha perdido contra o Tsitsipas. Perdeu ainda em Belleray Beach frente ao Milman. Dois jogadores que nunca se defrontaram antes. Um Fuksevich que está a vacilar, basta ver que nos últimos 5 jogos só venceu um frente ao Kukinakis na Davis Cup, perdeu contra o McDonald's ainda no Wells, jogador da casa, perdeu por. Foi uma derrota. Podia ter caído. Foi uma derrota por 7-6, 7-5. Podia ter caído para o Cacalado, porque o húngaro também teve as suas chances, mas acabou por não conseguir. E teve 4 set points no primeiro set, mas lá está, não conseguiu fechar, depois no segundo set lá está a mesma coisa, recuperou, teve a perder 4-3, depois recuperou 5-5 e depois acabou por não conseguir dar o seu melhor. Ahm, Parece-me claramente aqui um jogo equilibrado, um jogo que pode claramente ir aqui para um over games, over 22,5 games. Poderá ser interessante. O Girão a jogar em casa, quando joga em casa, é sempre um jogador extremamente perigoso. É um jogador que vai, mesmo perdendo o primeiro set, vai tentar esticar o jogo ao máximo. Pode ser um jogo para ir a tie-break, 2 tie-breaks, por exemplo. Por isso aqui, esta linha do over games, o 21 ou 22,5, principalmente a live, poderá ser interessante explorar, na minha opinião. Depois temos aqui o penúltimo jogo que eu coloquei aqui na minha lista, Zvonareva contra a Zidansek. Eu escolhi esse jogo porque parece-me que aqui a odd da Zidansek está algo baixa. Zidansek é uma jogadora que dá-se melhor em superfície lenta. A Zvonareva, pelo contrário, normalmente o seu ténis sobressai numa superfície mais rápida. E parece-me aqui que Miami poderá ser este torneio onde o seu ténis poderá vir ao de cima. E o modo 2,25 contra o modo 2,62, claramente prefiro e acho que o valor está do lado da Zvonareva, que venceu o último jogo entre as duas. É verdade que já foi há alguns anos, foi em 2018, no Uzbekistão. Mas parece-me que aqui vai ser um jogo equilibrado. A Zvonareva que vem de 2 vitórias, 3 vitórias, porque ela teve de jogar a parte da qualificação, venceu a Tsurin por 2-1 e venceu a Mitsuno Doi por 6-4, 6-1. Está familiarizada com as características, com a velocidade do corpo, ao contrário da Zidansek, que vai fazer o primeiro jogo, e por isso parece-me que aqui há uma certa vantagem para o lado da Zvonareva, não física, mas em termos de superfície, conhecer a velocidade da bola, conhecer o ambiente, digamos assim, poderá ser uma arma que ela poderá utilizar e fazer com que esta odd seja interessante de se apostar. Partindo aqui para o último jogo que eu tinha selecionado, SOC contra o Kemnovic. Sabemos que o SOC está mais focado naquilo que é a vertente pares do que outra coisa. No entanto, o modo 2,30 para um jogador da casa, um jogador que normalmente tem um bom serviço, tem um bom jogo de fundo do corte, parece-me que essa odd a longo prazo teria valor. No entanto, aqui podemos abordar a questão do handicap mais 1,5 para o SOC. No entanto, 1,45 é algo que não me diz muito, mas aqui seria claramente apostar um mais 9,5 no primeiro set. O SOC a ganhar um set poderia ser interessante, principalmente se ele começar atrás ou algo do género. Mas esta odd para mim do SOC parece-me ser muito
muito interessante, tendo em conta que o Kemnovic vem de uma série de jogos, é um jogador que tem alternado entre boas exibições e depois derrotas e resultados que acabam por ser de certa forma inexplicáveis e por isso de certa forma poderá ser interessante aqui procurar aqui alguma coisa a favor do SOC, por exemplo, aqui esse SOC aqui mais 2,5, por exemplo, não perder com mais do que uma diferença de 3, SOC a ganhar eh, o primeiro set e o jogo. Pá, se só ganhar o primeiro set e o público o ajudar, claramente vai ser um jogo muito complicado para o Kamenovic. E aqui, lá está, vejo valor do lado do SOC e não do Kamenovic. Pessoal, não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal, deixar os comentários, deixar a vossa opinião. Aqui a minha opinião sobre como eu vejo os possíveis cenários para os jogos. No entanto, tenham sempre alguma gestão, ponderem sempre, façam a vossa análise e, acima de tudo, apostem com valor.